Então, nesse ponto, nesse momento, o quadro está, de fato, num lugar que não, virtualmente não pertence a nenhum lugar específico, né? É um lugar de armazenamento, né? Esse lugar de estocagem é o lugar onde você faz a apreciação estética, escolhendo como numa gôndola, né, os objetos. Se dá tempo, 5 minutos, vou mostrar algumas gravuras do Daumier, que faz ironia sobre justamente essa situação. Essa aqui é uma gravura de 1846, representa um cliente que, no ateliê do pintor, diz um quadro ótimo, infelizmente é meia bengala mais curto do que eu estava precisando, né? Evidentemente, o pintor já não trabalha mais por comitência, ele compra as telas feitas, né, e vai fazendo da dimensão segundo um padrão, né? Então, um cara compra um quadro 80 por 60, né, 1,20 m por 80, né, e aí depende da decoração. Então, esse quadro não serve, porque apesar de ser um quadro bonito, tem exatamente um tamanho um pouco menor que a bengala do colecionador. Esse também é bastante engraçado, é um pintor em plein air, e a família, que está evidentemente de férias, está lá passeando, olha para o quadro e pergunta: é uma paisagem que você está pintando, não é? Estou dizendo que é uma paisagem, está explicando para a família. Que é uma paisagem evidente, você vê a arvorezinha, né? O problema é que o passeante não está preocupado em saber o que o quadro representa, mas em que categoria entra, né, na sala do salão. Então, essa é a categoria paisagem que você está fazendo, né? Porque ele está acostumado, já interiorizou a divisão por gêneros, né, que é a divisão pelas categorias pela qual ele se orienta no salão. Ele não precisa mais de contexto. Por quê? Porque ela tem uma grade de categorias já estabelecidas, né? Que é justamente paisagem, retrato, pintura de história, desenhistas e coloristas, ingresianos, Delacroix, né? Ele tem uma série de uma grade de referências que faz com que ele possa julgar, de alguma maneira, esse tipo de obra. Essa é a sala dos quadros pequenos, né, onde tem esses especialistas com a lupa que diz... bom, mas se a gente olhar bem, a gente percebe que tem de qualidade, né? Ela tem uma boa cor, né? Você olhando com uma lupa para dentro da pintura, né? E aqui tem um guarda-corpo para estabelecer a distância, obviamente não estragar o quadro. E a última aqui são, dentro do ateliê do pintor, que imagino seja esse que está de pantufa, com cara satisfeita, são os especialistas, né? Os críticos, digamos assim. E tem essa gesticulação absolutamente exagitada, e o que eles dizem são uma série de exclamações que não tem sentido nenhum, não tem conteúdo nenhum. Fichtre, Épatant, Sapristi, Superbe, sei lá, Cruz, né? Nossa, Vichy, né? Coisa desse tipo. E a última exclamação é ela fala, né? Evidentemente, ninguém fala mais, né? Isso falta para superar digamos, o complemento dessas categorização fixa, tão rígida, é tipo de crítica romântica em que o quadro é sempre inefável, aquele não pode ser dito, né? E o Daumier tem a ironia de se colocar no meio desse grupo. Esse aqui é ele mesmo. Esse que está olhando também, que nem com lupa, né, para um pontinho, né? Agora, esse tipo de exaltação, que afinal não tem mais a possibilidade, né, de fazer uma crítica do tipo acadêmico, a partir de técnicas ou de princípios, né, tem que apenas afirmar uma emoção quase vazia, né, uma emoção inefável em relação à obra. Contrasta essa última imagem antes do intervalo.
com esse tipo de situação. Esse é um quadro da cara que se chama Gervais, que já pinta por volta de 1880. Os lidos do Daumier eram entre 46 e 62. Esse é o júri de um salão, por volta de 1880. O cara trazem um monte de quadros, e os caras levantam o guarda-chuva ou bengala, e aqui tem um cara com um fichário, conta os bengalas, e supera um certo número de bengala, entra, você não sai. São centenas por dia, né? Você vai. O Zola descreve isso num romance dele, se chama A Obra, e diz que geralmente isso vai rápido. Às vezes tem uma discussão em 10 minutos dos casos mais complicados, né? Então, em relação a um certo tipo de crítica que tende ao romântico, que tende ao inefável, enfim, corresponde também a uma realidade de seleção que tende a uma quantificação imediata, né? Passa o quadro, levanta a bengala. Passa o quadro, não levanta. Passa, levanta, né? É aí que entram os quadros nos salões, né? Dessa maneira. Aliás, o Gervais tem um pintor que não é um bom pintor, assim, grande pintor, mas ele representa essa imagem já com uma certa sensibilidade moderna, né? A construção diagonal, um pouco à la Degas, né? As cores, que são cores mais rebaixadas, que tem a ver com a pintura simbolista no final do século. Mas a situação é completamente realista, é a reprodução quase fotográfica de como se faz uma seleção. Então, nessa primeira fase, né, o que tentei mostrar, essa primeira parte, é essa progressiva decontextualização da arte em relação ao espaço. E essa decontextualização tem a ver com modelos de distribuição e armazenamento que derivam da modelos de produção industrial, mesmo que sejam, em parte, copiem um tipo de armazenamento, mas com sentido muito diferente, que era das coleções dos amadores e dos diletantes. Transportado isso em escala de massa, retoma aquilo que é uma feira universal, né? Isso significa uma completa decontextualização da obra, que vira o ponto de partida, como eu vou tentar mostrar na segunda parte, de uma certa avaliação moderna da obra de arte. Então, vou fazer uma pausa de 15 minutos, retomar 10 minutos, retomar às 9h30. A gente viu que é em função de uma certa mudança social do papel da obra dentro de uma circulação, digamos, geral das mercadorias, né, dentro do começo do mundo industrial do século XIX. Digamos, talvez a data de nascimento dessa nova visão é aquela famosa afirmação do Baudelaire na crítica ao salão de 1846, em que ele diz que o valor do quadro se percebe de longe pela disposição das cores, antes mesmo de descobrir qual é o seu assunto, né? Ou seja, a qualidade do quadro se descobre antes mesmo de saber do que trata. Portanto, não é algo que tem a ver com a narrativa, mas é algo que tem a ver com a aparência sensível da disposição das cores na superfície, né, que responde a uma certa harmonia, que na visão do Baudelaire também tem a ver com uma certa harmonia musical, e que essa é dada independentemente do que o quadro representa. É difícil não pensar que isso tem a ver com a experiência do salão, justamente em que você, de fato, entra num lugar forrado de quadros e vai ter que decidir o que vai olhar, né? E vai decidir a partir de uma intuição imediata que aquele quadro é bom, muito antes de estabelecer o que diabo aquele quadro representa, né? São as cores, né? São a disposição, é uma certa composição, uma certa harmonia, a capacidade do quadro chamar a atenção imediatamente, que acho que é uma experiência que qualquer um que frequenta um museu tem, né? Tem um quadro que te chama, né? E você vai ver, né? Essa sensação, essa impressão é tematizada pela primeira vez no Salão de 46 do Baudelaire,
muito embora se encontre já uma expressão muito parecida, uma frase muito parecida. Aliás, quase tudo o que Baudelaire diz se encontra também no diário do Delacroix, né? Que às vezes, quase sempre, inclusive, com entradas anteriores àquela do Baudelaire. Como o diário de Delacroix só foi publicado depois da morte dele, o Baudelaire não tinha esse diário na mão, só Delacroix conhecia. Mas as ideias de Delacroix circulavam em todos os salões. Então, um pouco essas ideias que a gente está falando, que vai atribuir a Baudelaire, talvez devam ser colocadas como Baudelaire barra Delacroix. Obviamente, Baudelaire acrescenta isso, enfim, o talento absurdo que ele tem, o gênio que ele tem, né, evidentemente, na exposição e na teorização, na organização dessas ideias. São ideias que, em grande parte, vêm da experiência pictórica de Delacroix. Um é essa famosa afirmação em 46, o outra de 59, que aí acho vou ler em detalhe, e que afirma que um quadro tem que surgir como um mundo. Ele não tem a função de uma coisa, de um objeto, de uma narrativa dentro de outras, mas ele é um mundo à parte. Vou ler essa passagem. Um bom quadro, fiel ou igual ao sonho que o gerou, deve ser produzido como um mundo. Como a criação, tal como a vemos, é o resultado de muitas criações em que as anteriores são sempre completadas pelas posteriores. Assim, um quadro conduzido harmoniosamente consiste numa série de quadros superpostos, cada nova camada conferindo ao sonho mais realidade e fazendo-o subir um degrau rumo à perfeição. Aqui ele está polemizando com alguns pintores acadêmicos da escola de Ingres, tipo Horace Vernet, enfim, tem uma série desses. Horace Vernet, principalmente, ele está falando, que pintavam os quadros por partes, ou seja, faziam os desenhos, depois acabavam a figura, pintadinha inteira, assim, com claro escuro, pintura e tudo. Aí passava a fazer o outro objeto, enfim, até completar o quadro. Então, se você vê o quadro no ateliê, tinha uma parte pintada, a outra parte branca. A parte acabada, a outra parte branca. O Delacroix, a partir de uma técnica que ele achava que estivesse em Rubens, que era o seu modelo como pintor, ele usa uma técnica diferente, que é muito parecida àquilo que é descrito aqui. É aquilo que ele chamava de mi-tinte, meia tinta. Ou seja, pintava tudo muito lavado, quadro inteiro, e depois ia subindo com um tom de cor, né, até o quadro ficar na intensidade que ele queria. Isso significava que ele ia corrigindo o quadro à medida que ia fazendo. Esse vermelho ficou muito forte, eu vou colocar um azul do outro lado, né? Vou aumentar esse azul, então aí vou mudar essa cor, enfim. Ele ia subindo, o quadro ia ganhando intensidade até chegar no ponto, né? E quando chegava no ponto, é justamente essa construção que Baudelaire chama de construção por camadas, né? Nessa construção por camadas, o que se realiza? Se realiza uma imagem mental, um sonho, né, que aos poucos vem à vida, né, um pouco vem ao mundo, mas esse sonho se constitui como uma espécie de realização interna que não tem nenhuma relação com o resto. É um mundo à parte, né? O quadro se basta. É a perfeito equilíbrio das suas partes, dos seus elementos, a partir de uma realização gradual de uma imagem intuitiva, que provavelmente no começo era meio informe, e aos poucos vem a se realizar. Uma vez realizado, ele é absolutamente independente de qualquer contexto, né? É aí que se estabelece o quadro como outro mundo. Aí teria que, de fato, estabelecer como esse mundo que está no quadro se relaciona com o mundo que está fora do quadro. Mas eles justamente se relacionam quase como duas realidades que estão postas no mesmo nível. Então, de certa maneira, de um lado, aqui se realiza, se confirma aquela situação ambígua que já indicamos na Renascença, né, do quadro ser ao mesmo tempo imagem e coisa, mas se realiza como oposição, né? O quadro não é deste mundo, o quadro é um mundo, e o resto é o outro mundo, né? Ou você está no quadro ou você está fora.
né? Esse quadro te chama justamente pela sua capacidade de ser o mundo, ou seja, de silenciar tudo o que está em volta, né? E nesse momento que vale aquela expressão, começa a valer aquela expressão, que se não me engano é de Adorno, né, que diz que todo quadro é inimigo de todos os outros, né? Que toda imagem é inimiga de todos os outros, né? Ela é absolutizante e absolutamente egocêntrica, né? Ele se afirma como uma realidade. Vamos ver que, afinal, ele se afirma como uma única realidade, né, na medida que avança esse processo. Mas é interessante que esse processo se realiza revertendo uma situação de descontextualização que já estava em ato. Aquilo que era de fato um empobrecimento se torna um valor, né? O quadro, primeiro, está lá longe no meio daquela bagunça, você não consegue distinguir o que ele representa. Isso é um sentido de força, porque aí o quadro, que é realmente o mundo, vai sair de lá, né? E os outros vão desaparecer. Mesmo que o conteúdo seja bobo. Um representa uma vaca e o outro representa a morte de Saldanha Paulo. Se for melhor o quadro da vaca, né, de longe, os dois zeram, né? A morte de Saldanha Paulo é um péssimo exemplo, porque um quadro de Delacroix, certamente, para Baudelaire seria supra-sumo. Mas, enfim. E, ao mesmo tempo, essa estranhidade do quadro do mundo se afirma como o fato o quadro se torna um mundo, né? Se torna a realização no mundo de uma imagem sonhada, né? E que tem uma coerência interna que só depende dela, e não depende de nenhum quadro de contextualização. Então, essas classificações dos salões, desenho, cor, paisagem, pintura, história, enfim, perdem completamente o sentido, né? São puramente catalogações, não tem nenhum valor, valorativo, né? Qualitativo. E aquele silêncio, aquela perda de possibilidade de se expressar que o Daumier satirizava naquela litografia. A litografia do Daumier, não por acaso, são da mesma época, é de 46 a 62. Eles estão falando de salões do Baudelaire de 46 a 59. Estamos perfeitamente... Os dois estão falando a mesma coisa. Enfim, aquela incapacidade de falar agora se torna a possibilidade de falar do quadro na medida que o discurso copia, adere à ordem interna do quadro. A única coisa que ele pode falar é como o quadro se organiza, como o quadro vem à vida a partir dessas camadas, e a descrição de como isso se realiza, né? Categoria como cor e desenho, para Baudelaire, são categorias vazias, porque são gerais demais, né? Tem uma famosa convenção, não lembro qual é o salão, que diz a função de um crítico hoje em dia é recomendar o desenho aos coloristas e a cor aos desenhistas, né? Na verdade, você pensa aquilo que faz, é incapaz de pensar o quadro na sua necessidade interna, né? Sempre vai somando valores a partir de princípios acadêmicos. Portanto, se trataria de... Agora se trata de entender, então, como se constitui essa capacidade de valorização do quadro a partir justamente do seu isolamento. Mas antes de entrar nesse assunto, que seria o assunto da pintura impressionista, mais propriamente, eu preciso fazer uma volta e mostrar um outro aspecto, né, dessa maneira de como as coisas são mostradas no século XIX, a partir agora do outro polo, do polo da distribuição comercial mesmo, das mercadorias. Essa gravura reproduz, já numa época bastante avançada, porque já tem a Torre Eiffel aqui, Le Bon Marché, que foi a primeira grande loja de departamento. Grande é eufemismo, você vê o tamanho do bicho. Foi uma enorme loja de departamento que foi a primeira sinal de uma mudança do costume de comprar e vender mercadorias. Le Bon Marché, deixa eu ver se agora está aqui. Vou dar alguns dados. O Bon Marché de 52, quando começou a ser estabelecido, a 77, ou seja, em 25 anos,
passou de 12 empregados e 450 mil francos de faturamento para 1.788 empregados e 73 milhões de francos de faturamento. É um crescimento absurdo, né? É esse momento exatamente no mundo inteiro, quer dizer, nos países mais avançados, em que a despesa de distribuição e de comércio supera a despesa de produção. Então, essa é a grande máquina comercial de Paris naquela época, mais que as indústrias e tudo. Tem um romance do Zola, que se chama Le Bonheur des Femmes, que é justamente baseado sobre essa nova realidade. A descrição desse lugar, que é um lugar em que tinha 1.788 empregados, mas muitos deles viviam dentro. A parte superior eram os alojamentos dos empregados. E tinham lugares de encontro, até do ponto de vista, digamos, da exploração do trabalho, era uma evolução, porque tinha salas de encontro para as moças, salas para os homens, fumoir. Era uma comunidade com um tratamento especial. Então, fazer parte do Le Bon Marché era para uma moça simples, como é a protagonista desse romance, era um upgrade importante. A estrutura desse negócio era tudo em ferro fundido. O projeto de Boileau e de Eiffel, o mesmo da torre, é um projeto extremamente avançado porque permite desvaziar tudo, deixar espaços enormes dentro e todas as paredes de vidro, teto de vidro, né? A imagem da estrutura extremamente moderna que permite ter a maior exposição possível das mercadorias e a maior circulação interna possível. Uma outra imagem, não, aqui vou precisar ir no... Desculpa, essa é um pouquinho complicada de mostrar, mas é muito bonita. Então, essa é uma imagem do interior da loja. Luz zenital, como no salão, mas tem luz dos vidros laterais também, é esse labirinto de passagem de corredores. Nesse espaço enorme, são feitas as grandes lançamentos, né? As grandes exposições, geralmente de tecidos, né? A coisa mais importante, em que tem uma participação enorme de gente, né? É um dos grandes eventos do ano cada vez, que representa com muita sofisticação essas coisas, é um pintor e gravurista do final do século, se chama Félix Vallotton, que é do grupo chamado dos Nabis, que era um grupo semi-simbolista, próximos simbolistas, alunos do Gauguin, em grande parte. Essa é uma representação de uma abertura, com as moças correndo, com as coisas servindo, com essa... multidão, né, se empurrando. Esse é um trítico que ele realizou, Olho sobre o Papel, representando 3 situações do interior, com as mercadorias aqui situadas, né? E aqui uma passagem daquelas escadas que a gente viu na foto, mas com essas decorações, guirlandas baseadas em jogo de cores, né? Zola escreve esse romance centrado sobre essa moça que vai ascender na carreira entrando como balconista, e o proprietário, que é um gênio da etalagem, como é chamado, da disposição das mercadorias, e que é o criador dessa feira, desse espetáculo, né, que é Le Bonheur des Femmes, que evidentemente é Le Bon Marché. E aí tem descrições desse personagem, se chama Octave Mouret, vamos ver que o nome talvez não seja por acaso, que age como um verdadeiro artista. Também aqui vou ler alguns trechos. Tem um momento em que ele, ainda no começo do livro, em que ele vai intervir sobre a disposição de um balcão, em que um balconista está dispondo as obras.
As obras, desculpe. Os tecidos. Aí vai, cito, o livro de 83. Há alguns minutos, sem deixar de conversar, Murray acompanhava com o olhar o trabalho de Utem, que se detinha em colocar sedas azuis do lado de sedas cinzas, sedas amarelas. Depois recuava para avaliar a harmonia dos tons. Bruscamente interveio. Mas por que se preocupa em poupar os olhos? Disse. Não tenha medo, segue-os. Assim, vermelho, verde, amarelo. Pegava as peças, jogava-as, amarrotava-as, obtendo gamas vibrantes. Todos concordavam que o padrão era o melhor etalagista de Paris. Um etalagista revolucionário. Na verdade, fundador da escola do brutal e do colossal na cena do etalagem. Etalagem eu não sei como traduzir, é display, né? Disposição das mercadorias. Buscava desmoronamentos, como caindo a casa dos armários estripados. E os queria ferventes das cores mais ardentes, acendendo-se umas às outras. Costumava dizer que, a sair da loja, os olhos dos clientes deveriam doer. Utem, que ao contrário pertencia à escola clássica da simetria e da melodia rebuscada às nuances, observava atear esse incêndio de tecidos no meio de uma mesa, sem se atrever a menor crítica, mas com lábios contraídos num beiço de artista cujas convicções foram ofendidas por tanta devassidão.